40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para mais um episódio aqui desta jornada das 40 Serras Míticas? Espero que sim. Hoje vamos falar das etapas 1 a 3 e vamos desvendar um bocadinho daquilo que se foi passando ao longo desses 3 dias. Ao todo, estes 3 dias tiveram 759 km, 1150 metros de desnível positivo, o que equivale a uma pendente média de cerca de 1,86%. Portanto, já foram 3 dias razoavelmente duros. Conquistámos 9 serras nestas 3 etapas, fizemos 34 subidas categorizadas e a temperatura média rondou os 28 graus, com máximas de 43. Portanto, como podem perceber, foram 3 primeiros dias já com uma intensidade significativa e um calor assinalável, o que, quando estamos a falar de expor o corpo aos primeiros choques da aventura, tudo isto conjugado torna a coisa particularmente desafiante. Mas bom, vamos à etapa 1, portanto, partiu do Estoril e chegava a Campos, próximo de Alfaiazes. Uma etapa com cerca de 283 km e que no final ficou com 4.680 metros de subida acumulada. A saída estava planeada para as 5 da manhã, eu atrasei-me ligeiramente, mas estava tranquilo, sem stress. Acabei por sair por volta das 5h10, 5h15, não havia ansiedade, e portanto o que eu queria era sair, mas fiz tudo nas calmas. Mal saí de casa, sabia que tinha pela frente a primeira serra da aventura, logo passado 20 km, e de casa até ao topo da Serra de Sintra é sempre a subir. E, portanto, mal comecei a fazer os primeiros 500 metros, percebi logo, comecei logo a sentir o peso da bike. 20 kg de facto fazem muita diferença. E eu comecei logo a entender o que é que ia ser o desafio e aquilo que me ia esperar. Mas não havia nada a fazer, havia que pedalar e seguir caminho. O ponto alto deste dia foi de facto a conquista da primeira serra. Por ser a primeira e por ser a Serra de Sintra, uma serra que eu adoro e que é a serra que está aqui perto da minha casa e onde eu vou com muita frequência. Giro o topo da primeira serra, Foi aquele momento, mais ou menos aos 480 metros, ser Sintra, estar com 20 km feitos. Vamos uma hora de pedalar. Havia ali um enquadramento visual agradável. Mas mal comecei a descer, o foco virou-se para aquilo que vinha a seguir e, portanto, isso passou completamente ao lado. A partir daí. O caminho daqui da Serra de Sintra até a Serra de Montes Juntos é um caminho que eu conheço, embora tenha feito uma outra parte nova, porque, como vos disse nas minhas premissas, queria sempre introduzir algumas estradas que eu ainda não tivesse feito, mas basicamente o caminho era todo conhecido. Portanto, eu segui, antes de começar a subir para o Monte Junto, fiz uma pequena paragem para verter águas, naturalmente, porque já ia provavelmente com 4 horas, e para dar uso à pomada milagrosa, que é uma coisa que não se pode falhar, sob pena de termos problemas sérios. A subida fez tranquila, estava um dia porreiro lá em cima, embora cá em baixo tivessem bastantes nuvens, mas pronto, conquistou-se a segunda serra num cenário que já me era conhecido, e isto foi por volta do quilómetro 106. Daí foi descer e rumar a Rio Maior, num percurso que eu não conhecia, e portanto acabou por ser interessante. Só, digamos, os últimos 3 ou 4 km antes de Rio Maior é que não tinham particular interesse, mas de resto acabou por ser um percurso engraçado. Em Rio Maior já tinha planeado que ia parar, não é? Já sabia que ia chegar lá por volta das 11 da manhã, e a partir das 11 da manhã o McDonald's já está fora do horário dos pequenos almoços, e portanto já é possível, digamos, almoçar. E foi isso que eu fiz, almocei bem, e tive ali um bocado, digamos, do relax, e arranquei com o objetivo de conquistar a terceira serra, que era a Serra de Aires e Candeeiros. Daí para a frente eu já não conhecia o percurso, e portanto
foi engraçado. Tive ali uma primeira parte de eucaliptos que foram boas porque estava muito calor e portanto aquilo proporcionou alguma sombra. E depois entrei na subida propriamente dita da Serra de Ares e Candeeiros, que na realidade eram 2 ou 3 topos e foram sendo feitos de forma progressiva, mas não tinha qualquer tipo de sombras. E portanto foi feito por volta de 12h30, 1h30, e portanto estava muito calor, abrasador. E eu, quando acabei mesmo o último topo, estava encharcado em suor. Parei, encostei a bicicleta a uma oliveira e pronto, e fiz o habitual, não é? Contemplei a paisagem, reguei as plantas e hidratei-me naquele sítio onde nós nos sentamos. Isso é que não pode falhar. O resto da jornada da Serra até Campos foi interessante até Porto de Mós, portanto um percurso muito bonito, agradável. Ainda parei em Minde para voltar a testar um bocadinho aquilo, vai a 20 e tal quilómetros de Porto de Mós. E depois em Porto de Mós havia uma estrada que estava cortada, já me tinham avisado, mas deu para passar com a bike, o alcatrão estava todo de facto arruinado, mas dava para passar. E portanto não houve stress. De Porto de Mós até muito próximo já do fim da etapa, ia, sei lá, 20 km do fim, foi um percurso sem interesse nenhum. Passagem ali pela zona de Leiria e depois por uma série de povoações, com algum trânsito. E portanto, se eu pudesse alterar alguma coisa no percurso, provavelmente falo-ia a sair de Porto de Mós e a fazer outro caminho qualquer que fosse bem mais interessante. Porque de facto aquilo não tinha grande interesse. Fiz mais uma paragem já relativamente perto do alojamento, mas o objetivo foi mais já preparar o dia a seguir, ou seja, não era uma paragem que eu sentisse que estava a precisar, apesar do calor, mas foi mais já numa perspectiva do dia seguinte. Até porque estava já a ter um piquinho ou outro de câmaras e portanto pensei, isto é melhor não arriscar muito. E cheguei ao alojamento, já não me recordo bem a hora, mas devia de ser 5 e tal, 6 talvez. Um alojamento porreiro, tinha uma desvantagem, que não havia pequeno almoço nem havia jantar. Portanto, tive que me deslocar a pé à povoação, que era relativamente perto, eram 10 minutos a pé no máximo, e acabei por fazer compras, creio eu, no supermercado daqueles grandes, já não lembro qual é que era a marca, e depois acabei por jantar na casa do Benfica. Isto, um sportinguista, não é assim uma coisa muito agradável, mas pronto. Mas comi muito bem e, portanto, fui ao Benfica, porque safou-me com um grande jantar e eu repus as minhas energias. E no almoço, levei aquilo que tinha comprado e depois no outro dia comi à grande. Está por feita, espero que tenham gostado, fiquem por aí, vão subscrevendo o canal, tratando de ativar as notificações, mas já sabem, se não quiserem fazer isso, estejam atentos ao meu Instagram e ao Facebook, que eu darei nota da saída de novos episódios. É isto. Abraço, malta. Espero que tenham gostado.